Em outubro deste ano de 2007, comemoram-se os 50 anos do Levante dos Poceiros no sudoeste do Paraná, uma história ainda não apresentada aos alunos nas escolas do estado. Eu vou contar uma história que há 50 anos aconteceu. É a luta dos poceiros, onde muita gente morreu. Mataram o vereador Pedro Barbeiro, dizem que foi o destino seu. No início do século XX, o capitalismo se expande pelo mundo todo, provocando mudanças e transformações na sociedade. No Brasil, ocorrem rebeliões sociais que forçam a adaptação de antigas formas de convívio social, fazendo surgir movimentos de resistência que traz à tona a opressão, a exploração e a miséria em que vivem alguns grupos de certas regiões do país. O Paraná também é palco de revoltas sociais, provocada pelas alterações do capitalismo. Em meados do século XX, eclode na região do Sudoeste um movimento social forçado pelas necessidades emergentes, sem projetos definidos, que vai unir a sociedade local em torno de um objetivo comum, ou seja, a luta pela defesa das suas terras. Devido ao relevo acidentado e à vegetação densa, a região atraía homens ditos fora da lei, pois não favorecia a procura dos mesmos pela justiça. Os primeiros moradores que adentraram a região nas décadas de 20, 30 e 40 eram homens simples, desalojados do Rio Grande do Sul pela Revolução Federalista, foragidos da Justiça do Paraná e de Santa Catarina e poceiros expulsos das terras da Brasil Railway Company, a empresa envolvida na Guerra do Contestado. O sistema de posse funciona como válvula de segurança ou de escape para aliviar as tensões sociais nas regiões tradicionais já ocupadas. Esses homens andam armados, muitos ficam com calos na virilha de tanto portar armas na cintura. Precisam estar armados para enfrentar os animais selvagens. O hábito acaba generalizando-se. Torna-se normal as pessoas portarem um facão ou uma garrucha à cintura nas festas ou no dia a dia. Esses caçadores e pescadores saíam de lá do Chupim 1 e desciam até a barra do Chupim do Iguaçu. Aí você veja bem como era dificultoso naquela época para eles. Para nós já víamos a cavalo, então foi diferente. Esses caçadores e pescadores levavam daqui a pele dos animais, os couro de tigre, couro de lontra, couro de pardo e queriam levar outros couro também, porque o couro de anta e outros couro valia muito pouco. Eu que era comprador e que levava esta mercadoria até Clevelândia e até Xanxerê, gostava de comprar só coisa de primeira. Porque esses primeiros moradores que entraram do Rio Santana para cá, eles entraram para cá para fazer sapo, para criar porco. Lá no Rio Santana e no Rio Mareca, não tinha nenhuma placa que dizia estas terras pertencem a uma companhia. Não tinha placa nenhuma, e o povo foi entrando, foi entrando. Depois que as estradas estavam abertas, é que apareceu a dona companhia, a tal de Citla. Vale lembrar que nessa época utilizava-se o sistema de barganha, não visando lucro, mas apenas a sobrevivência deste povo rústico que vivia numa economia de subsistência, isolado dos centros comerciais, onde a palavra empenhada era o que bastava para ser lei. Sem ter noção de que essas terras tinham dono, os caboclos começam a demarcar seus sítios, usando uma expressão própria daquela gente, como se diz até hoje, tirando um sítio no facão. Isto é, demarcam lotes de terras à sua própria revelia, definindo os limites da futura propriedade. Gostam de ter vizinhos, não resistem a uma oferta de compra de sua posse. Era só o colono, vindo do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, fazer alguma proposta e o negócio se concretizava. Vendem uma parte do direito de sua posse da terra, um bem que nessa época quase não tem valor. Usam o sistema de troca, por exemplo, uma colônia de terra por um cavalo, uma carroça ou por uma junta de bois. Assim tem um novo vizinho. Isso explica a predominância do sistema de minifúndios existentes até hoje na região. As terras, nessa época, elas eram adquiridas de que forma? Pela posse mesmo. Pela posse pura e simples. Quer dizer, os primeiros que chegaram aqui foram tirar sítio. Então, os primeiros mesmo entraram fugidos do Rio Grande, vinham fugidos da polícia, da justiça, e entraram se colocando aí nas barrancas do Rio Iguaçu e do Chupim. Daí, na sequência, isso em 1948, 49, 50, houve uma grande leva de gente vindo do Rio Grande para tirar sítio aqui na região. Para tirar sítio. Então, cada um pegava uma área de terra, demarcava com um facão
e era dono daquele pedaço de terra. Daí, como era área muito grande e precisava vender a terra, então vendia 5 alqueires, 10 alqueires, 20 alqueires, 50, a troco de dinheiro nunca, porque dinheiro não existia, mas a troco de carroça, de espingarda, de pelego, de cavalo, de cachorro. Cachorro tinha muito valor. E com isso daí começou a haver a grande povoação daqui. O povo veio e vinha muita mudança do Rio Grande, de Santa Catarina, mas muita mesmo, era demais. E essas mudanças se instalavam por aí com estradas feitas no grito, entrava para o interior, não tinha nenhuma máquina para fazer estradas, era estrada carreador, tudo. Esse povo se dizia dono dessas terras. E por quê? Porque começaram a produzir, começaram a cultivar as terras, e os primeiros colonos que nós tivemos aqui eram caboclos. E sendo caboclo, o caboclo não sabia usar enxada, só usava o machado, só. Então ele gostava de derrubar mato, só derrubava mato e punha fogo. E daí, quando não tinha mais mato, ia para frente. E aqui, daí, quem é que atropelou mesmo? Foi esse povo que começou a chegar aí em 1955, 57, começou esse povo a chegar aqui, e esse povo era já um povo que vinha mais do Rio Grande. Uma outra, não era mais os caboclos que estavam aqui. E essa cultura, então, passou a usar a enxada. Então, usando a enxada, não precisava mais derrubar mato. Capinava, preparava a terra, e houve uma cultura totalmente diferente no preparo da terra. Era uma cultura diferente do caboclo. Porque o caboclo derrubava a roça, derrubava o mato, fazia uma roça de milho, e daí não colhia o milho, soltava o porco na roça, né? Os colonos trabalham em parceria nos chamados sistemas de puxirão. Todos os moradores pegam juntos na doma da terra. Reúnem-se na derrubada da mata, no plantio e na colheita da safra, na construção de uma casa para um novo morador da comunidade. Ao final de uma empreitada, faz-se uma grande festa com a presença de todas as famílias, assam vários porcos e dançam ao som da gaita. Lá em Mutirão, ali, e meu pai tinha muita amizade. Então eles se reuniam lá e preparavam uma surpresa. O meu pai não ficava nem sabendo o que poderia acontecer. Anoiteciam lá, e amanhecia aqui na madrugada, soltava os foguetes lá e já traziam porco carneado, cargueiro de pinga e as foices. Então, uma certa ocasião, roçaram um capoeirão até as 4 horas da tarde e meu pai mandou parar. Chega de roça. Já tem uns 20 arqueiros cortados. De noite, um bailão. Sistema antigo, dançava no chão mesmo. A vinda desses homens vai favorecer as companhias proprietárias das terras, pois fazem o desbravamento das áreas de matas densa, abrindo caminhos. Em 1920, o estado do Paraná havia assinado um contrato de construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande com a empresa norte-americana Brazil Railway Company, e como não dispunha de dinheiro para o pagamento da obra, a companhia recebeu como forma de pagamento as terras das glebas Missões e Chupim, que representavam quase todo o sudoeste do estado. O presidente da República, Getúlio Vargas, vitorioso na Revolução de 1930, para salvaguardar os interesses da nação, incorporou todos os bens desta empresa ao patrimônio da União, inclusive as glebas Missões e Chupim. Assim, essas terras voltam a ser terras devolutas. Com o objetivo de colonizar e ocupar as áreas das fronteiras, é criado nessa região um assentamento, a Colônia Agrícola Nacional General Osório Cambo, e também a criação do Território Federal do Iguaçu, 1953 a 1964. Ambos desencadeiam um processo migratório muito grande, porém pautado na forma de posse da terra. Essa região estava coberta de milhares de pinheiros, madeira cobiçada devido ao grande valor econômico, despertando a ganância de muitos. Com a queda do governo Vargas, companhias particulares começam então a atuar na região, comprando ou grilando do governo grandes áreas para a exploração da madeira de pinho. Um dia, mas ainda em 22 de julho, não é? Os caras chegaram lá, era mais ou menos umas 2 horas, e eu estava no balcão assim, servindo uns fregueses, e o cara chegou, meteu um 38 ali e disse, ele, agora tu vai fazer o contrato ou não vai fazer? Eu disse, mas senhor amado,
Eu não tenho dinheiro para fazer contrato. Não é possível, diz um comerciante aqui, de dizer que não tem dinheiro. Você não quer fazer, você pode se mudar aí. Vai, pega a tua... Você quer se mudar de roupa, pode se mudar, diz ele, porque... Ele gritou para a mulher, dá roupa aí para ele, se trocar de roupa que ele tem que ir para Beltrão. E aí estava ele, dois capangas, um de cabeça, mas não conhecia nenhum e nem o outro. Não. Me empurraram em cima de um jipe, me levaram para Beltrão. Quando cheguei lá em Beltrão, entrei no escritório, me mandaram sentar numa cadeira. Eu era, coitado, tinha que sentar. Chegou tal de Zeferino, 44, e ali ele puxava um punhado de bala. Ah, senhor Oreste, você é o bonzinho lá? Bala 44, né? E ele dizia, você é o bonzinho lá, e aqui você tá que nem um cordeirinho, né? E eu não podia falar. Eu ficava quietinho ali, né? Aí ele disse, dá uma cheiradinha nisso aí. Veio fazer contrato, né? Eu disse, é bom que tu faça, diz ele. Porque você é um homem lá, que você se dá com tudo o povo. Ele disse, e daí você vai aconselhar que eles venham aqui fazer contrato, ele disse. Porque quem faz contrato, ele tem terra, e quem não tem contrato, não faz contrato, ele vai embora para onde que ele veio, ou se não vai para o cemitério. Bem assim. Esse tempo da companhia deu muitas bagunças ali para o Verê, Pato Branco, Francisco Beltrão, dois vizinhos. Aqui em dois vizinhos tive pegaram um tal de Pedro D'Alcol e outros ali mandaram fazer a cova dentro do cemitério para matar ele lá dentro. Era 3 companhias. Companhia Cita era chefe, Pucarana e comercial. 3 donos que paravam em Beltrão. Tinha esses escritóriozinhos por fora. Assim. Mas daí fomos batalhando. Morte daqui, morte de um amigo dali, outro dali. Uma dessas companhias foi a Citla, Cleveland Industrial Territorial Limitada, pertencente ao Sr. Mário Fontana. Embora essa compra tenha sido realizada com inúmeras irregularidades, só foi possível devido à interferência do governador do estado, na época, Moisés Lupion, que chegou a criar um cartório em Santo Antônio do Sudoeste para registrá-la. Os outros cartórios da região se negavam a fazê-lo. A partir de 1950, começam a forçar os poceiros a comprar as suas terras, através da atuação de jagunços que implantam o terror, que passa a ser revidado pelos poceiros. Quando eu lembro de 57, até chega a me dar agonia. O meu coração bate forte, lembro-me das companhias. Aquela turma de jagunços que não respeitava as famílias. Que queria pressionar o povo para fazer documento com eles. Daí depois surgiu que essa companhia, ela mais de tudo pretendia ficar com as áreas de terra, principalmente onde que pretendia mais o pinhal, para as indústrias dele. Então o povo começaram a se assustar, diz, por que que nós íamos ficar, como que nós íamos conseguir, já compramos, agora pagar de novo? E sabe que se vai deixar a quantia de terra que nós temos ou que não tem. Então, aonde que existiu aquela dúvida? E volta e meia vinha pressão para muitos povos, conforme a pessoa que, de certo, eles desconfiavam mais, então eles mais perseguiam eles, porque aqueles faziam mais pressão contra as pessoas que faziam posse, como dizer que fosse a pessoa que acompanhasse ele. Meu marido chegou em casa e disse, tá perigoso, eles estão vindo falando que vão casa em casa matar todo mundo. Vamos pegar neném, vamos lá em cima no banhado, no meio do mato, lá tem um banhado em cima do morro. Vamos ficar lá. Ficamos 3 dias lá. No clareado do dia, o falecido descia. Vê os bichinhos, tomava contrato e voltava lá em cima. Já falavam que tinha esse jagunço. E daí, eles tinham um jipe, eles iam por assim para o interior e sei lá, certo, iam brigar com os poceiros. E daí, quando menos via, moria gente lá para aquele rio Jaracatiá, lá para baixo,
morte, morte que nossa. Só que aqui dentro da cidade eu nunca vi ninguém assim que acontecesse alguma morte, mas era nos interiores, assim, nas colônias. Nas eleições de 1950, Moisés Lupion é derrotado. O novo governador Bento Munhoz da Rocha Neto proíbe as coletorias estaduais da região de fornecerem a CISA, um imposto cobrado quando da escrituração de um imóvel, para que a Citla não pudesse fornecer a escritura para os poceiros que compram suas terras. Lembro que não havia respeito e que ninguém mandava nada. Era o grupo do Lupião, com toda a sua jagunçada, armado até os dentes, andando pelas picadas. Em 1955, Lupion volta ao poder e todas as prefeituras do Sudoeste são ocupadas por prefeitos do mesmo partido. É o momento para vender e receber as terras dos poceiros. Esses, quando coagidos pelos capangas das companhias para pagar por suas terras, procuram a polícia a fim de registrar suas queixas. A polícia, ao invés de dar proteção aos reclamantes e punir os jagunços pelos atos de violência, dá-lhes cobertura e pune os poceiros reclamantes. O Poder Judiciário, por sua vez, cruzava os braços, não tomando nenhuma atitude. Existia essa briga entre companhias e poceiros, as companhias querendo ser dono e o poceiro dificuldade de pagar. Quer dizer, as autoridades constituídas protegiam quem? Protegia até as companhias, porque as companhias tinham documento, a terra é minha, eu estou documentado. Quer dizer, quem invadiu são os poceiros que invadiram. Então, no primeiro momento, o governo, o Lupion, dava proteção às companhias, mesmo porque ele tinha interesse também. Tá, tinha um grande interesse. E depois, naturalmente, porque o povo, as autoridades respeitavam o governador. Na realidade, falando a respeito do levante dos poceiros, na época eu estava em Curitiba, eu trabalhava em Curitiba, eu vim para Pato Branco. Pato Branco eu fui mandado para o Verê sob o mandato do juiz de direito na época em Pato Branco, o Dr. José Meger, que era meu amigo e meu superior, além dos militares que havia na época, que era subordinado a eles em Pato Branco. Aí nós viemos para o Verê, por causa ali era o lugar mais agitado, que tinha sido ali a morte, que tinha matado o Pedrinho Barbeiro. Nós recebíamos ordem e tínhamos que manter a ordem, né? Resolvem pôr um fim nessa situação, fazendo justiça por conta própria. Começam a organizar-se num primeiro momento, 1950 a 1955, apenas com ações reivindicatórias, que nem por isso deixam de ser importantes. Com o desenrolar dos acontecimentos, desenvolve-se uma conscientização capaz de redirecionar novas formas de resistência. Foi pegando carona, não foi a cavalo, saiu a cavalo de Arthur, foi pegando carona, foi até Quevelândia conversar com o deputado Antônio Anibel, era um doutor. E contra nós, desses deputados, tinha o Candinho também, Bençoaro Candinho, que era contra. Mas daí ele foi lá, conversou com o doutor Antônio Anibel lá, e o doutor Antônio disse, olha, tarde eu vou fazer uma publicação geral no Brasil aí, como é que vai dar companhia? E deu mesmo, logo já ele publicou, ele era um deputadinho bem de Aí a companhia carcou fogo. Aí sim, aí começou a matar gente mesmo. E começou um pequeno movimento deles a obrigar os líderes a fazer contrato. Eles queriam pegar os líderes para fazer contrato, porque se eles pegassem os líderes para fazer contrato, os miúdos que éramos nós, corria atrás, né? E eles se enganaram. Foram poucos líderes. E como foi incomodando a gente, nós formamos uma equipe. E esta equipe formou uma equipe para ir a Rio de Janeiro, na época era a capital, no Rio de Janeiro, fazer uma denúncia desta tal de companhia. Que ela não estava reagindo conforme se diz, com calma. No início, acontecem lutas localizadas, pequenos grupos que agem nas tocaias. Mais tarde, transformam-se num movimento coletivo, unindo todos os poceiros, agricultores, bodegueiros, donos de armazéns, comerciantes e o povo em geral, que tomam as cidades e fecham os escritórios das companhias. Precisamente nos anos de 1956 e 1957, a região torna-se palco de muita violência. Sei que nós passamos muito medo.
Aí cada dia era mais terror, né, pra gente. Quando eles resolveram mesmo de pegar eles, uma turma cortavam as, como é que se diz, o negócio das pontes, assim, os barrotes, né? Cortavam os barrotes das pontes, para quando vinham os jipes deles de Pato Branco lá cair, e era mais fácil para eles matar. Então eles começaram a fazer emboscada assim para começar a matar eles. E lá na ponte caiu uma turma, eles mataram. De pouco o radinho começou a chamar lá. E eu vinha no meu rádio lá, aquelas notícias. Aí eu estava plantando milho. A mulher foi lá onde eu estava, o pessoal da rádio está chamando de urgente o povo aí a Pato Branco para se reunir tudo lá, para invadir a cidade. Eu estou pronto, mas não tinha medo nenhum, só apenas pensei em fazer mal mesmo, Deus que perdoe a gente. Não sentia nada. Eu tinha uma vizinhança que nem fosse aqui, os outros foram tudo mato. E eu deixei a mulher com as crianças, nem jantei de tarde, e saí até num povoadinho que nem tem Santa Lúcia aqui a cavalo, e lá deixei o burro e mais outro companheiro meu, vizinho, e lá nós se reunimos tudo e fomos a Pato Branco. Na madrugada nós tomamos tudo a cidade, tudo. Daí tudo tomou os lugares. Bertrão era o mais perigoso. Ali tinha prefeito. Sei que foi preso tudo. Todas essas autoridades, o povo tomou conta, prenderam tudo. Eles ainda foi o lugar mais pior, porque eles entraram, aqueles escritórios eram grandes, jogavam tudo que é papelão na rua, de encher a rua. Pegaram gente até embaixo de soalho lá escapando. Mas gente dos grandes, daí não foi pequeno, aí foi os pequenos que ficaram grandes. E nós tivemos que prender o que escapava daqui, nos pegar lá e prender tudo. O pessoal da cidade, foi juiz, foi promotor, nosso prefeito lá era Antônio Vardi Grefe, seguramos o prefeito e tudo. Ali o dia nós feito dono de lá, mas que barbaridade, que coisa triste, né? Sorte que não deu para brigar com ninguém, não. Porque nós tínhamos uns comandantes muito bons, esse Tomazoni, o Porto Alegre, eles prenderam os maiorais, coronel, tudo foi preso nessa guerra, tudo. Mas ele pedia para não fazer mal a ninguém. Os colonos se esconderam, todo mundo, porque todo mundo tinha medo, né? E daí todo mundo corria, ninguém via mais homem em casa, era só mulher e filho. Que a gente tinha medo deles virem pegar a gente e nós às vezes estávamos jantando de noite e eles vinham com aqueles facão ali, assim, passavam por casa assim, nossa, que medo que a gente passava. E daí a gente não era valente, a gente tinha medo mesmo. Eu dei algum tiro, sabe, gente, mas foi de medo, não foi nada de dizer assim que porque eu era valente, porque era que nada, de medo deles, para ver se eles corriam, né? Uma 36, uma espingarda 36, até que encheu os canudos, menina. Encheu os cartuchos, dava o tiro, depois tinha que encher o cartucho, né? Mas eu tinha sempre cartucho bastante cheio, sempre, né? Porque tem tanta gente. Teve gente, sabe, que até minhas amigas mesmo, que o marido estava em casa almoçando, eles andavam atrás do marido daquela mulher, né? Que é a velha Lagiana. Eles pegaram o marido dela, levaram, fizeram uma fogueira lá no mato e jogaram ele em cima e queimaram ele, mataram e queimaram em cima. Ela nunca mais enxergou. Só viu quando ele largou o prato na mesa e saiu e nunca mais voltou. E ele quis enfrentar eles fizeram isso aí, né? E daí botaram fogo na casa, ele tinha milho, tinha tudo, ele tinha escondido as armas dentro do milho, assim, para esconder deles, né? E eles botaram fogo na casa e estourava aquilo. Essa casa ficava mais ali pro lado do Canoas. Não era bem aqui no Doizinho, é aqui perto do Canoa. Foi essa casa que foi queimada. Mas foi uma tristeza maior do mundo, que lá Deus o livre. E daí uns dias veio um destacamento de policiamento, mas veio que forrou aquele lugar lá. Mas era verde, amarelo, de tudo quanto era tipo, tudo quanto era polícia veio. Mas veio aquelas caminhonetas verdes, cheias, mas pulava aqui dentro para achar os jagunços, para achar os colonos, né? E os colonos tudo escondido. Eles amarravam um barbante nas partes deles, né? E pegavam e caminhavam na estrada assim, de vez em quando eles davam uma pisada em cima do tijolo, né? Para puxar. Mas Deus o livre, gente. Isso foi uma coisa fora de série. Foi fora de normal, sofrimento. E uma vez eles se esconderam dentro do meu ranchinho, porque eu era um ranchinho com 3 peças, minha casa.
E daí eles se esconderam embaixo da cama das piazadas, que tinha uma, tipo tarimba, sabe, que nós tínhamos para as crianças dormir. Eles se esconderam embaixo. E o medo, menina do céu, para aquela gente que... E eles andavam procurando, daí procuraram lá para fora, não acharam. Foram lá para trás do estoco, por lá não acharam. E foram embora. Daí eu disse, quando eles saíram embora, aí mete o pé e vão embora, que eu não quero vocês aqui. Não, aonde que nós ia da queixa? Nós achava que a polícia estava tudo junto, porque achava que aqueles que vinham ali era tudo polícia, né? Em vez não era tudo jagunço. E a gente, sem força, sem nada, onde é que a gente ia, né? Não tinha força para nada. Os polícias chamavam os poceiros de jagunço, né? Mas jagunço era eles, porque eles que vinham fazer guerra ali, porque eles estavam plantando o pessoal. Mas deixaram tudo, todo mundo corria, todo mundo escapava. E daí dizia que era jagunço, né? Em vez era eu, para mim era a polícia que era jagunço, não era eles, não eram os colonos. Porque os colonos com as famílias, tudo ali desse jeito, e sempre tiveram na terra, né? O famoso Porto Alegre, e meu amigo, andamos juntos, veio um coronel de Curitiba, o coronel Reinaldo José Machado, que comandava a tropa. Eu fui junto com esse Reinaldo José Machado, o coronel, sob o comando dele, até as águas do Verê, que naquela época, vamos bater lá nos acampamentos de jagunços, prendemos, fizemos prisões ali, não recordo o nome dos camaradas, dos jagunços, passamos para a localidade de São João, passamos uma balsa do seu Otto Sui, que hoje é saudosa memória, e tivemos em Nova Lourdes, onde fizemos batidas. Depois eu prendi, na época no Verê, um jagunço famoso, em tarde de 44, você veja o nome do cabra, né? Mas prendi ele por engano, porque eu cheguei lá na Barra do Verê, na Barra, esqueço o nome do lugar, não, perto da balsa, eu estava... Naquele tempo você fazia patrulha a cavalo, nós fazíamos patrulha a cavalo, e eu mais um soldado, o soldado ficou, e eu cheguei numa bodega, nos Garbosa, no bairro dos Garbosa, chego numa bodega, estava um caboclo, um cavalo amarrado e um caboclo mal encarado, encostado num balcão, com 44, um Schmidt 44 na cinta, e eu cheguei sozinho e prendi o camarada. Mas eu não sabia quem era, se até soubesse, não tinha chegado no cara. Modéstia à parte. Aí, prendi o camarada, toquei o revólver no cara, desarmei o cara, o 44, peguei ele, fiz ele montar no cavalo e levei para a delegacia. Era longe, mais ou menos 3 quilômetros, 2, 3 quilômetros. Cheguei lá, apresentei ele para o tenente, que era o delegado, tenente João Varsov, hoje coronel. Apresentei ele, o delegado olhou, falou, me chamou, e sabe, falou, Veloso, sabe quem é que você prendeu? Eu falei, não, prendi um caboclo que estava armado lá, eu entreguei o revólver para o coronel, para o tenente, né? Esse é o famoso 44. Eu falei, o quê? Esse cara punha medo, ele era da companhia, compreende, era jagunço, disse que era jagunço da companhia. Embora não haja uma organização, o povo une-se em torno de um objetivo comum: defender o seu pedaço de chão, o seu rancho, a sua família. Graças a essa união, as companhias são expulsas e os poceiros exigem do governo o comprometimento da titulação das terras. E ali nós começamos a ficar cada vez mais irritados. E nós pegamos as armas e fomos lá numa serra. Aí nós fomos lá e se preparamos atrás de uma madeira, ou 3 aqui e 3 lá embaixo. Agora quando voltar nós vamos acabar com isso aí, né? Então esse Teodorão ficou marcado com ele era o motorista e o resto nós fazia, né? Então quando ele bater aqui, o Teodoro mata o motorista. E depois o jipe ali vai tombar, porque a descida era braba, ainda tinha uma curva. E nós ali na curva ficamos mais 3 bem preparados, né? Para que a hora que ele chegasse ali o jipe, se tinha ainda de vivo, era para acabar. Mas 3 ficou lá para acertar o motorista. Mas os filhos da mãe eram 2 vizinhos, e de 2 vizinhos foram para o Verê, e daí não voltaram por lá. Foi a nossa sorte. Na briga, na luta, né, houve o coitado do Saldanha, do João Saldanha veio lá em casa, porque o João Saldanha morava no Pinholzinho, não é? Era vizinho nosso lá. E daí ele foi lá no Cortegipe e acabaram de matar a família. Ele mataram a mulher, depois mataram as 3 crianças, né?